irmãos que estão buscando ao Senhor, estudando sobre o assunto. Eu quero ler com você a palavra de Deus aí a partir do verso 16. Versículo 16 até o versículo 27. Amém, meus irmãos? João, capítulo 15, versículo 16 ao 27, que diz assim: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabeis que antes de vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é para isso que o mundo vos odeia. É por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles o que nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora viram e odiaram a mim e a meu Pai. É, porém, para que se cumpra a palavra que está escrito na lei: odiaram-me sem motivo. Verso 26 e 27. Vamos ler juntos, bem forte. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a graça de entendermos um pouco mais da Tua palavra hoje. Nos abençoe, meu Pai, de forma que saiamos daqui animados com a obra que o Senhor tem feito no nosso coração e na vida da Tua igreja. Oramos assim, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o que é ser um discípulo? Ser um discípulo é ser a reprodução de Cristo. O protótipo é Jesus, e dele, na semelhança dele, foi gerado novos na mesma visão. Para isso, nós precisamos compreender a sua palavra, e a compreensão da sua palavra deve gerar em nós atitude. Sem atitude, a nossa fé é morta. A fé que há em você deve gerar atitude. Essa atitude, ela estará sempre endereçada para que o Senhor seja glorificado. Lembrando que o Senhor ser glorificado significa que a ênfase no final do que vai acontecer na sua vida é o brilho do nome dEle, da glória que há no governo dEle. Como nós já ouvimos, glória nessa visão significa o governo, o brilho do governo da majestade. Então, à medida que o Senhor se manifesta, à medida que o Senhor realiza a sua obra, o seu nome é glorificado. Por isso não há espaço para dividir absolutamente a sua glória com os homens.
Não, não. À medida que Deus vai se manifestando, o seu senhorio é que deve ser apontado como sendo o causador de tudo. E nós estamos percorrendo o capítulo 15 e já vimos que se alguém não estiver conectado à videira verdadeira, que é Jesus, essa pessoa não pode fazer nada. O texto da palavra de Deus declara isso, logo aí no começo. No começo, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto. Verso 3: quanto a vós já estáis limpos, ou podados, por causa da palavra que vos tenho falado. Veja o potencial da palavra. Essa poda que ele faz no galho que dá fruto, ele explica melhor que poda é essa, o corte daquilo que tira a força do galho, para que ele produza mais fruto. Ela está identificada pela palavra recebida na vida dos discípulos. A palavra gera atitude, e essa atitude, a inicial, é de atitude de arrependimento, de conversão de alma. E depois, mediante a orientação dele, essa pessoa vai sendo modelada por ele para agir para a glória dele. Depois, o próprio Jesus declara, verso 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não tiver na videira, tampouco vós podereis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse tal dá muito fruto. E aí vem a famosa fala de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se você não estiver em mim, entenda, Jesus aqui, ele utiliza a figura de uma árvore, uma videira. Ele utiliza essa figura para dizer: o dono do campo é o Senhor, versículo 1. E ele é a árvore. Você e eu somos os galhos. Então, tudo que recebemos vem do dono do campo, que é o Senhor. E neste campo, nesse ambiente de Deus, existe uma videira. Essa videira é a videira verdadeira. O termo videira verdadeira é como que Jesus dizendo: é a verdadeira fonte do que vocês precisam. Num resumo teológico assim, muito rápido, seria muito mais do que isso, mas eu quero dizer que Jesus explica aqui o que deve acontecer. Eu sou abençoado por Deus por meio de Jesus, e tudo que acontece na minha vida é fruto dessa minha conexão. Por isso que não há cristianismo sem esse entendimento. Tudo que você gera aí de fruto, isso vem do Pai, e passou por Jesus, e só depois fluiu em você. Por isso que sem mim nada podeis fazer. Você não pode desconectar Deus de Jesus e nem Jesus de Deus. Eu sirvo a Deus. Pastor, eu não estou convencido da obra de Cristo, mas eu sou do Antigo Testamento. Meu irmão, você não compreendeu ainda a fé. Conforme nós proferimos aqui no capítulo 14, versículo 1, observe as palavras de Jesus, versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, toda a centralidade da resolução dos nossos corações está em crer em Deus e crer também em Jesus. Por quê? Porque Deus criou os céus e a terra, porém a terra povoada pelo homem, o homem se perdeu, ele se afastou. E Deus enviou o seu Filho para vir buscar o homem. E como que ele veio buscar? Ele veio viver a vida que Adão repudiou, que Adão não viveu.
aqueles passos que Adão não deu, Jesus veio dar. Adão se deparou com a tentação das trevas e ele caiu. Jesus se deparou com a tentação das trevas e permaneceu firme, ainda que fosse para morrer, morte de cruz, mas ele aceitou o desafio de morrer a minha morte e a sua morte, para que tivéssemos o benefício conquistado por ele. Então Jesus veio nos buscar. Aí vem o fundamento de sermos discípulos, porque para que você seja abençoado, você terá que andar como ele andou. Sendo que você terá que andar como ele andou, você terá que renunciar à sua própria vida. Absolutamente. Você não tem nada de bom a acrescentar. Olha só, irmãos. Vamos supor que eu estivesse agora fazendo um estudo bíblico com você. E aí você abre a sua Bíblia e você ouve o que eu digo, mas você está procurando algo para contestar o que eu estou dizendo, sendo que eu estou falando absolutamente o que está escrito. Você pode crer numa coisa, você não entendeu a fé. A fé, ela deve ser recebida no seu coração. A Escritura Sagrada é autoridade sobre a sua vida e não algo a ser contestado. Eu falo contestado no sentido de dúvida. Você já está com o pé atrás, absolutamente. Hoje pela manhã nós investimos um tempo aqui explicando sobre amizade com Deus e falamos sobre a amizade com Deus e à luz dessa amizade, como deve ser a amizade entre os homens. E não tem nada a ver com muitas das coisas que você já deve ter visto por aí de amizade, absolutamente. E isso, de onde nós tiramos? O princípio de ser amigo de Deus, por exemplo. Ser amigo de Deus, só é amigo de Deus quem se submete à sua voz e a obedece. Pastor, mas eu não vejo por esse ângulo, né? Você é uma pessoa sabedora de tantas coisas. E nos meus 30 anos de vida, pastor, eu acumulei. Pois é, meu irmão, você não sabe de nada, você não sabe de nada. Por quê? Porque você está deixando de submeter ao Criador dos céus e da terra por causa de um punhado de informações que você adquiriu nos 30 anos da sua vida. Tem uma informação de muito tempo atrás, no tempo que tinha um cantor adolescente famoso, né? Graças a Deus ele se converteu e hoje está cantando para Deus até onde eu sei. Não sei como é que está nos últimos tempos, mas até onde eu vi ele tinha se convertido. Mas na época que ele estava no mundo, cresceu na igreja inclusive, na época que ele estava no mundo, ele tinha lá os seus 12, 13 anos, e aí ele anunciou que ia escrever a sua biografia. Aí eu digo, meu Deus do céu, o que vai rolar nesse livro, né? Aí eu pensei, deve ser assim, bem, eu nasci e trocaram minha fralda, né? Porque quais são as informações que ele vai colocar ali, não é? Mas pode crer numa coisa, deve ter vendido que nem água o livro, né? Porque principalmente as meninas todas nos shows, eu vi alguma matéria sobre isso e elas choravam e gritavam quando viu o rapaz, né? Então deve ter vendido um exemplar para cada uma daquelas moças, com certeza. O que eu quero dizer, irmãos, é que na comparação do ser humano, por mais animador que seja a caminhada de uma pessoa que tenha vivido 110 anos de sua vida, nada disso se compara com aquele que é dono de tudo e que fez tudo que existe. Absolutamente, Ele é o redentor da criação. Deus é tão responsável pela criação que Ele não descansou enquanto não a redimiu. E eu quero com isso deixar claro, é por esse motivo que eu já chego diante da palavra me submetendo. Eu, quando vou ler a Bíblia, eu nem sei o que eu vou ler naquele momento, eu posso estar lendo aleatoriamente, mas eu já estou com o meu coração declarando, eu creio e eu me submeto. Ainda que na prática possa haver uma contrapartida do meu coração tentando lutar, eu me rendo, eu me prostro. Esses estão caminhando para viver a amizade com Deus. Afinal de contas, a inimizade, ser inimigo de Deus é viver longe dele. Por quê? Porque Deus criou o homem para
que o homem vivesse em companhia dele. A comunhão de Deus é para ser o seu cotidiano. E aí você alcança o êxtase do projeto de Deus, que é você ter a satisfação da sua presença. Então, o texto da palavra, ele nos diz que sem Ele nada podemos fazer. Depois, a ênfase que nós recebemos no versículo 7, observe, capítulo 15, versículo 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. São dois fatores importantes aqui. Se eu permanecer em Jesus, primeira parte do verso 7, acompanhe, e se eu permanecer, se as suas palavras permanecerem em mim. Eu quero aqui relembrar a você isso que está sendo dito. Por exemplo, Judas. Judas estava com Jesus, mas as palavras de Jesus não estavam em Judas. Tanto é que ele foi e vendeu por 30 moedas. Ele recebeu um pagamento para trair Jesus. As palavras de Jesus não estavam nele. Então você não pode só estar seguindo, você tem que ter no seu coração o ensino de Jesus. Por isso que no dia da vinda do Senhor, irmãos, o rol de membros da igreja, que não é o mesmo rol de membros, lista de salvos, muita gente vai se surpreender, muita gente vai se surpreender. Eu não vou me surpreender porque eu vou estar na glória, diga amém aí. Você está também? Você também vai estar? Poucas pessoas vão estar, irmão, estou preocupado. Eu vi umas 10 mãos aqui levantar, você nem entendeu o que eu estou dizendo. O pastor fala que nem uma metralhadora, né? Vamos lá, irmãos. Quando eu disse assim, você vai se surpreender. Se Jesus voltar e você subir, você só vai ter tempo para uma coisa, glorificá-lo. Então você vai estar envolvido com a glória dele, com a glória do Senhor. Então você não vai ter tempo de ficar medindo, aquela pessoa não veio. Pode acreditar nisso, irmãos. A glória dele é que vai envolver o seu coração. Então você não vai ficar medindo nada, você vai estar com ele na glória. Se você não tem convicção disso, isso é grave, isso é muito grave. E é claro, eu estou brincando com você, você não levantou a mão porque você não entendeu. Mas basicamente agora, tendo entendido, você também participa da mesma fala e diz amém certamente. Então, verso 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Em que o Pai é glorificado, irmãos? Em que demos muito fruto. Assim, vos tornareis meus discípulos. Veja como ser discípulo tem que ser igual, tem que fazer as obras que o Mestre fez. Uma das grandes situações que trouxe problema, um dos grandes problemas, aliás, da igreja do nosso tempo, e de muito tempo, aliás, de muitas outras gerações, é que parece que ser uma pessoa dada e fiel é só para os líderes ou para os pastores. Mas o texto aqui diz que é para todo discípulo, sem distinção, diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. E aí segue o texto, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E aí o verso 11, tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós. Observe aí. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em e a vossa alegria seja. Então, esse versículo só pode ser compreendido com todo o restante. Pastor, o senhor está repetindo tudo de novo? Estou repetindo tudo de novo que eu preguei. Olha só. O texto da palavra está dizendo que para ser feliz servindo a Deus, você tem que ter esse entendimento. Qual é o primeiro entendimento? Nada acontece sem Jesus. Segundo entendimento, você tem que estar nele e as palavras dele estão em você. Terceiro entendimento, você tem que estar
no amor dele. Quem está no amor dele é quem obedece às suas palavras. Só aqui você já deve ter percebido que há um esforço, uma dedicação para alcançar esse patamar. Do jeito que se entende o cristianismo do nosso tempo, irmãos, não é possível viver o cristianismo. Eu estou pregando aqui e dizendo que para ser crente você tem que sacrificar. Você vai ter que sacrificar sua agenda, você terá que sacrificar o que você gosta, o que você pensa, o que você é muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa é altiva e ela precisa sacrificar isso, porque senão não há cristianismo. Não há cristianismo com altivez. Deus resiste ao soberbo e Ele só dá graça ao humilde. Então, eu quero deixar claro para você aqui, propositalmente, eu estou seguindo essa lista de novo, para que possamos entender o que está nos textos principais dessa noite. Entenda aí, caminhando. Versículo 12, o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Veja bem, irmãos, eu quero recapitular aqui com você um princípio forte. Volte aí para o capítulo 13. No capítulo 13, Jesus começa essa reunião com os discípulos. Jesus lava os pés dos discípulos, ok, irmãos? No capítulo 13, verso 21, ele anuncia a traição, quem o trairia. Eles estão ceando aqui nesse momento. É a ceia do Senhor. E aí no verso 34, repita comigo, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Como é que Jesus amou os discípulos, resumindo? Ele deu a vida dele para edificar os discípulos e, é claro, toda a igreja. Ele deu a palavra que o Pai deu a ele. Ele orou pelos discípulos. Leia João 17, você vai ver tudo isso, a oração sacerdotal. Jesus amou os discípulos até o fim. Ele rompeu com tudo que era contrário para fazê-lo. E esse amor não é um contato amigável. É um contato onde ele tem a palavra de Deus para ministrar sobre a vida dos discípulos. Olha, irmão, se hoje todos nós aqui não nos sentimos que somos crentes, eu acredito que eu transmiti a mensagem. Entenda o que eu estou dizendo. Jesus, no mesmo sermão, no mesmo apanhado, ele fala que dá um novo mandamento. Depois, capítulo 15, versículo 12, ele repete de novo, o meu mandamento é este. Repita aí, capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aí ele não para por aí, porque na nossa leitura hoje, eu vou chegar lá, ele fez de novo isso. 3 vezes no sermão, ele repete. Por quê, irmãos? Porque não há outro alvo a ser feito na vida cristã. Você precisa ter o alvo de edificar o seu irmão. Amar só se ama fazendo o bem. E aí, fazendo o bem, tira a sua visão de cesta básica, tira a sua visão de coisas externas. É claro que está incluso você cuidar do seu irmão se ele falta a ele o pão. Mas a ênfase aqui é suprir a necessidade, a principal necessidade é lavar os pés dessa pessoa, na figura do que isso significa, que é auxiliar para que ele seja edificado. Os pés lavados, a sujeira retirada, como que declarando, assim como uma pessoa anda e suja os pés, uma pessoa que visa abençoar o outro deve fazer o que Jesus fez. Ele sempre estava fazendo isso. Nós citamos aqui, quem seguiu esse exemplo muito bem, o apóstolo Paulo, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e 20, nós temos muito forte essa observação. E aí segue o texto, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. E aí foi a nossa base hoje pela manhã. Você não vai encontrar isso no nosso canal do YouTube, nós estamos encontrando muita dificuldade na transmissão,
mas na página do Facebook a mensagem está completa lá. Aconselho você a acompanhar. E o texto vai declarar, a ênfase de Jesus aqui é a amizade. Hoje pela manhã nós estudamos a respeito disso. A nossa base de entendimento para essa amizade é a pessoa de Abraão. E Abraão só foi considerado amigo de Deus depois que ele ouviu a Deus e obedeceu. Entenda, meu irmão, você pode saber tudo que a Bíblia diz, mas se você não executa, você é semelhante ao homem que fundou uma casa na areia. Bateu o vento, soprou o vento contra ela, transbordou o rio, deu a chuva e ela caiu, porque estava fundada na areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, Jesus disse, Mateus capítulo 7, bem no final, ele declara, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem que fundou a sua casa na rocha. Transbordou o rio, soprou o vento e deu a chuva contra ela, e ela não caiu. Então, a base para uma pessoa ficar firme, em primeiro lugar, a base é ouvir e praticar. Jesus mandou você orar, você deve orar. Jesus mandou você ler a palavra dia e noite, você deve fazer isso. Você deve praticar a Escritura. Meus irmãos, o texto da palavra então destaca que aquele que é amigo é o que abençoa realmente com a sua conduta. E aí então vem o verso 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Hoje pela manhã nós paramos aqui nesse versículo, e eu não tive oportunidade de explicar algumas coisas importantes aqui. Olha só, nós contemplamos aqui o dar fruto e o fruto permanecer. Hoje pela manhã nós percebemos, pela leitura da palavra, que essa experiência que Jesus teve com os discípulos, ela já tinha sido praticada no Antigo Testamento. Quando o texto do verso 16 diz assim, não fostes vós que me escolhestes, ela nos faz lembrar quando Deus escolheu Abraão. Deus escolheu Abraão. Ah, pastor, mas é porque Abraão era descendência de Sem. Você lembra, né? Sem era o filho mais velho de Noé e o que respeitou o pai no dia que o pai deu lá uma vacilada e o filho mais novo desrespeitou. Cã desrespeitou o seu pai, mas Sem e Jafé foram respeitosos, respeitaram a autoridade do pai, e Noé os abençoou e disse, olha, Sem será então o líder dos demais, Sem e Jafé, e Cã será servo de seus irmãos. E aí vem o entendimento do porquê que as terras de Canaã não podiam ficar com Canaã. Canaã era filho de Cã, portanto seria servo de seus irmãos. E quem era então Sem na descendência? Você vai ver a descendência de Sem e ela vai terminar em Abrão. O Senhor Deus chama Abrão, e é claro, houve tantos outros que o Senhor poderia ter chamado da descendência de Sem. É isso que eu quero dar ênfase. De toda a descendência de Sem, Deus poderia ter chamado tantos outros, mas Ele escolheu Abrão. Na mesma figura de linguagem, eu posso utilizar, figura bíblica, né, de princípio de Deus, eu posso utilizar. Da mesma forma, Deus poderia ter chamado tantos outros, mas chamou especificamente aqueles discípulos. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos escolhi para que vades e deis fruto. Irmãos, é claro que não dá para perceber tudo isso. Talvez você está até pensando aí, o pastor tem uma criatividade enorme. Mas não é não, irmão, é Bíblia mesmo. Acontece que você teria que ouvir tudo que nós pregamos hoje de manhã. Portanto, não falte EBD. Não falte por nada. O sol pode estar quente como for, a praia te convidando. Você vai passando na frente da praia, ela vai dizendo, vem, vem. Você venha para a igreja, meu irmão.
venha para a igreja. Eu quero, com isso, dizer que o texto, Jesus fala sobre a amizade com os discípulos. E como funcionava a cabeça dos discípulos? A cabeça dos discípulos funcionava da seguinte forma: quando ele falou amizade, amigo, eles lembraram de Abraão, irmãos. Entenda, os discípulos eram educados na palavra, eles eram sabedores da palavra no Antigo Testamento. Até os 13 anos se estudava todo o Pentateuco, na época de Jesus. Então, quando Jesus diz, olha, eu não vos chamo de servos e sim amigos, eles lembraram de Abrão. Hoje de manhã lemos 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, que no Antigo Testamento é o único texto que declara essas palavras. Abraão era amigo de Deus. No Novo Testamento, Tiago, capítulo 2, versículo 23, lemos hoje não só o verso 23, mas todo o contexto. Para entendermos que aqui os discípulos compreendiam o que Jesus estava dizendo. E aí eu estou passando para você como se interpreta a Bíblia. Não se pode interpretar sem buscar saber o porquê das palavras, por que ele utilizou isso. Jesus estava fazendo menção ao pai da fé, aquele que é considerado amigo de Deus. E no capítulo 22 de Gênesis, claramente o Senhor diz, porque ouviste a voz e obedeceste, e essa foi a condição para se tornar amigo. E por que amigo? Porque a amizade com Deus só é feita quando eu ouço e obedeço. E eu me torno amigo de Deus porque agora Deus tem liberdade de operar na minha vida. E Ele vai fazer uma obra maravilhosa. Eu costumo explicar isso sempre usando esse mesmo exemplo, né? Irmãos, todos aqui já passaram por um terreno baldio. E normalmente no terreno baldio, se você começar a deixar o entulho lá, daqui a pouco todo mundo vai jogar o entulho ali. E aí, de repente, uma pessoa de grande visão e muito dinheiro compra aquele terreno. O que ela vai fazer? Ela manda limpar o terreno. E ela vai construir uma grande construção. O que acontece quando você passa na frente de uma grande construção? Todos perguntam uma única pergunta. Qual é? Quem é o dono? Quem deve morar ali? Quem deve ser o proprietário dessa casa? Eu explico, irmãos, o que Deus quer fazer na sua vida. Eu era um terreno baldio desse. Você certamente tem a mesma palavra para dizer. E Ele mandou limpar, os seus pecados foram perdoados. E Ele começou a construção. Essa construção deu continuidade. E conforme o Senhor Deus vai construindo, as pessoas vão vendo o brilho do governo de Deus na vida dessa pessoa. E essa pessoa agora passa a ser um instrumento nas mãos dele, para a glória dele, porque as pessoas vão perguntar, quem fez isso? E você dirá, o Senhor Deus fez estas coisas. Quero pegar na sua orelha aí um pouquinho, porque tem muita gente que a obra começou, mas não terminou. E ninguém, irmãos, consegue olhar para uma obra não terminada. Uma obra não terminada está cheia de sujeira nas paredes por causa da chuva, falta de manutenção, ela está feia. E também alguém pergunta, quem deve ser dono, o que deve ter acontecido? Eu digo a você que toda vez que eu vejo uma obra abandonada, eu penso, deve ter morrido. Deve ter morrido. Não sei você. Às vezes eu penso, quando eu vejo uma obra muito feia, digo, meu Deus, Deus sabe que história tem ali. Quem sabe morreu ou se separou da esposa. Tem uma história triste, não é possível, não é possível. Porque ninguém deixaria uma obra se acabar no tempo. Irmãos, eu estou falando daquela obra de construção não teve nem bolso, nem teto direito, só as paredes e o tempo destruiu. Você também não pergunta não, o que deve ter acontecido, né? E eu digo a você, meu irmão, muitos estão dizendo, sou crente, mas com aparência de obra abandonada. E isso é algo que não pode acontecer.
E a cada culto, a cada reunião, a cada momento de oração em casa, o Senhor Deus está buscando fazer com que essa obra seja retomada. Eu vou dar um exemplo para você de obra retomada. Você ouviu que Deus vai te usar, mas você não viu isso acontecer, porque a obra não foi concluída. Portanto, se converta, se submeta, se torne uma pessoa que perseguirá esse alvo. E então o verso 16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Se eu for comparar com a obra em Abraão, os frutos da vida de Abraão permaneceram. Dele Deus tirou uma nação. E aqui com os discípulos não foi diferente. Leia Atos dos Apóstolos, e você vai ver que a igreja vigorosa caminhou, cheia do Espírito Santo. E a primeira conversão, aproximadamente 3.000 pessoas, a segunda, aproximadamente 4.000 pessoas. O registro da história da igreja diz que pelo menos 100.000 pessoas se converteram nos primeiros anos. Meu Deus, quando eu leio Atos dos Apóstolos, eu fico assim, irmãos, envergonhado, porque o meu coração chora ao ver que falta algo no nosso tempo. Nunca se teve tantos crentes vazios, nunca se teve tantos crentes que pensam em tantas coisas, menos na glória de Deus. Meus irmãos, a glória de Deus deve ser o nosso único alvo. Se pensa em todas as coisas. Talvez você está doido para chegar em casa para ver aquele reality show, que eu não vou nem repetir o nome aqui. Sua mente está vazia. Você só consegue olhar para as pessoas. É aquela pessoa que chegou aqui no culto, reclamou dos cantos, reclamou de quem estava cantando, pregando. Por que tem que ser esse pastor? E ainda não é nem aqui do Rio, ele é lá do Acre, né? Eu já estou tranquilo quanto a isso. Irmãos, eu me lembro uma vez, eu era seminarista, aí eu era o pregador dos pastores da igreja, né? Os pastores, tinham uns 4 pastores, e eles, quando eles não podiam ir, eles mandavam quem? Né? Muitas vezes teve coisa abençoada. Eu me lembro de uma cruzada que eu preguei, lá em Guadalupe. Quem estava cantando era a Cassiane, e eu fui no lugar do pastor. Aquele dia foi poderoso. Aliás, foi um dia, irmãos, de um grande avivamento. Foram mais de 70 almas se converteram naquele dia. Quando eu fiz o apelo, meu Deus, era muita gente para a glória de Deus. Foi forte naquele dia. Mas um determinado dia eu fui substituir um outro pastor. Depois eu entendi o que ele estava querendo. Aquele pastor estava tentando fazer com que eu fosse visto naquela igreja que estava sem pastor. Só que tinha um seminarista que era o vice-presidente da igreja. Irmãos, isso não deu certo. Depois eu soube tudo. Aí ele chamou lá na frente, falou um monte de coisa, falou mal do Acre. Disse que nós éramos do Acre e tal. Tentou fazer a Vanessa cantar. E eu disse, não, amiga, ela não canta. Não, mas ela vai cantar hoje. Irmãos, o negócio era sério naquela igreja. Aí eu digo, mas, meu Deus do céu, ainda pediu, fale um pouco do Acre. Aí eu falei alguma coisa e disse, mas eu vim aqui pregar a palavra. Aí eu abri a palavra, mandei ver, e no nome de Jesus. Foi bem complicado naquele dia, porque a ênfase não era a escritura, era outras coisas. Mas eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. E ali, irmãos, naquele dia, se eu não fosse uma pessoa animada em Deus, eu teria me deixado envolver pelas coisas que foram faladas ali. Até falaram mal do nosso estado de origem. Mas ali havia um culto ao Senhor. E eu me lembro que eu não vi a hora de pregar. Não é? Fiquei muito, muito preocupado com aquela igreja, porque ali não estava sendo uma igreja de Deus. Estava tudo trocado, tudo destruído. Infelizmente. E eu estou dizendo isso, irmãos, para exemplificar também. Ouça essa palavra que eu disse. Hoje em dia está tudo bagunçado.
Não é mais Cristo que carrega, é as pessoas que querem que outras pessoas carreguem. É tanta fraqueza espiritual que a pessoa atribui aos outros a sua falta de firmeza. Ah, se eu tivesse alguém que me ajudasse. Ah, se eu tivesse... E a Bíblia diz que é o Senhor que nos escolheu, e Ele nos escolheu para que demos fruto. E esse fruto é para permanecer, meu irmão. O texto está dizendo que haverá uma obra tal, que essa obra ninguém poderá retirar, destruir. Mais tarde, em outras mensagens, já estudamos que esse fruto são almas convertidas, que elas permanecem para sempre. Então, meus irmãos, o versículo 17, isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós me odiou a mim. E aí, irmãos, eu não vou conseguir terminar hoje, mas eu cheguei onde eu queria, que é o ódio que o mundo tem da igreja. Preste atenção, porque o que vemos hoje não é em maioria esmagadora. Eu estou dizendo isso na percepção do Espírito Santo no meu coração. A maioria dos problemas que os crentes enfrentam não é a perseguição do mundo que Jesus falou. É um monte de coisa, menos isso. Entenda bem, para que eu entenda esse ódio que o mundo tem dos discípulos, eu não posso desconectar esses versículos do que Jesus tinha acabado de dizer. Quantos estão entendendo aqui? Quantos estão entendendo? Veja bem, Jesus tinha acabado de dizer que para você ser abençoado, você tem que estar na videira. Sem estar na videira, você não pode fazer nada. Sem estar em Jesus, você não pode fazer nada. Ele tinha acabado de dizer que os discípulos deveriam estar nele e as palavras dele nos discípulos. Jesus tinha acabado de proferir que para você ser instrumento de Deus no lugar dele, você teria que ter amizade. Amizade. Portanto, se você não está nessa condição, entenda, por isso que eu percorri os textos tudo de novo. Quando eu leio assim, no versículo 11, tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Como eu já disse aqui, pregando já por 2 vezes, só dá para entender isso lendo o capítulo 16, versículo 24. Versículo 24 diz: até agora nada pedis em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, Jesus está dizendo que à medida que você está nele e as palavras dele estão em você, você vai pedir e as suas orações vão ser respondidas. Por quê? Porque você está no caminho dele, você está pisando, trilhando o caminho de Jesus. As palavras dele estão em você, então você não tem outro alvo a não ser o que Jesus tinha. Você não tem outra conduta a não ser que Jesus tinha. Automaticamente, aí sim, você passou a ser inimigo do mundo. E o mundo é seu inimigo. Por isso eu estou explicando que o que se tem muito hoje, dado a fraqueza de cristianismo que está aí, são pessoas que têm problema de relacionamento, muitas vezes um péssimo comportamento no trabalho. Aliás, irmãos, o que no decorrer dos anos se ouve falar mal de crente no trabalho, não está escrito. Meu irmão, parece que, assim, eu já tentei entender de todas as formas, e eu acredito que existe, assim, uma fraqueza tão grande, porque a pessoa parece que não entendeu. Meu irmão, ser crente significa que você vai ser o melhor funcionário. E não você não vai fazer do seu trabalho lugar de pregação. Você é pago para trabalhar. Se você chega atrasado no seu trabalho, você está roubando seu patrão, você é ladrão.
E se você está chateado, você é um crente mimado, que não suporta ouvir a verdade. Meus irmãos, muitas vezes o crente está orando: Senhor, tem misericórdia, me dê um emprego. Aí quando Deus dá um emprego, ele começa a reclamar do patrão e do salário que recebe. Você vai conversar com ele, ele diz: eu sei que Deus tem coisas maiores para mim, grandes coisas o Senhor tem. E aí ele despreza o emprego. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nós precisamos nos converter. Aí o mal acontece e a pessoa entende: o diabo está furioso. E não tem nada a ver com o diabo. Tira o diabo dessa. Uma dessa eu digo até: coitado do diabo, né? Pegou a culpa de graça. Conhece aquela história que o diabo estava no fundo da igreja depois de um culto daquele poderoso? Aí o diabo estava chorando lá: tudo é eu, né? Diz que ele chorava, tudo era ele. Meu irmão, conversa de diabo o quê? Tem diabo não. O diabo aí está sendo você. Ah, não pode falar, senão magoa, né? Agora eu te pergunto: como é que você quer que o seu patrão te cuide, trate bem, se ele pagou você para trabalhar e você quer pregar lá? Como é que ele quer que você quer que ele cuide bem de você, se você chega sempre atrasado? E tem sempre uma mãe que está doente. A mãe já morreu de Covid, já morreu disso, já morreu daquilo. Agora com essa tal de fulano de tal, né? Sei lá, variante Ômicron, né? Seja qual for. Já pegou e já ficou curado, já tomou a 10ª vacina, mas ficou doente de novo. Irmãos, tem gente que atribui o diabo falta de sabedoria. Diz que tinha um irmãozinho na igreja todo quebrado, estava todo quebrado, aí o pastor perguntou: que foi isso, meu irmão? Estava com o olho roxo. Ele disse: pastor, foi por amor a Cristo. Aí eu digo: mas o que foi? Não, ia passando a procissão de Maria. Aí eu disse: olha, tinha um cachorro assim, cachorro pirento, lá no ar que chama pirento, aqui é outro nome, né? Cachorro todo sem pelo, coitado. O cachorro não tinha ido para cuidado pela veterinária Mariana, não estava, né? Estava feio o cachorro. Aí ele disse: ei, a procissão passando, esse cachorro pirento aqui faz mais do que essa imagem. Rapaz, tinha um pessoal lá que não era muito fiel à santa. Botaram para correr o homem, pega, não pega, pega, não pega, pegaram. Mas ele pegou uma pisa, hein? Pense numa pisa bem dada. E aí estava no culto feliz da vida, porque tinha sofrido pelo Evangelho. Ah, uma pisa de novo. Não entendeu nada, não entendeu. Meu irmão, eu vou dizer para você: o que tem de crente sem visão nenhuma, qualquer coisa é o diabo, é o diabo, é o diabo. Isso precisa mudar. Eu quero encerrar, irmãos. Eu sei que o tempo já foi, mas perdoe aí o pastor. Abra sua Bíblia aí, eu encerro mesmo, vou encerrar mesmo agora. Capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Olha aqui, irmãos. Você sabe que Paulo fez e aconteceu, né? Paulo fez e aconteceu. Pense no homem cheio do Espírito. Meus irmãos, quando eu leio sobre Paulo, eu fico impactado, porque eu digo: meu Deus, eu preciso tanto disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 27, diz assim, ó: Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, agitaram todo o povo e o agarraram. Era quem? Paulo. Verso 28. Gritando: homens israelitas, ajudai. Tem tradução que está escrita assim: acudi. Eu gosto mais dessa. Acudi. Já viu aquela pessoa dizendo: me acudam, me acudam. Aí o que era? O homem estava dizendo: alguém me ajude a matar.
esse homem aqui. Quem era? Era Paulo preso. Vamos ler aí o resto. Gritando: homens israelitas, ajudai este homem que por toda a parte ensina a todos a ser contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar também no templo dos gregos e profanou este santo lugar. Olha como é que Paulo era visto pelas pessoas, porque ele pregava o evangelho. Mais à frente aí, capítulo 23, isso, capítulo 23, versículo, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, capítulo 22, desculpe, irmãos. Capítulo 22, é isso mesmo? Não, capítulo 21, versículo 17. Me perdi. Olha só. O texto que eu quero ler, e vai ficar para quarta-feira, mas é o texto que Paulo, discurso de Paulo, ele é preso, e aí vai ter audiência no Sinédrio. Nessa audiência, está aqui, Paulo perante o Sinédrio. Nessa audiência, quando vão falar de Paulo, declaram que ele é uma peste. Isso mesmo. Quando os judeus vão falar a respeito de Paulo, quem lidera a defesa diz assim: este homem que vem pregando contra a lei, este homem é uma peste. E qual o motivo dessa fala? Olhe para mim aqui, obrigado por estar procurando, o pessoal está buscando ajudar. Eu não anotei o texto, só dei uma leve passada. Olha só, olhe para mim aqui. Por que ele estava sendo tratado assim? Você vai ler o texto e vai ver que eles deram uma surra em Paulo. Paulo está quebrado, meu irmão. Mas por quê? Ele já tinha na carteira pelo menos 10 igrejas que ele tinha fundado. Esse homem tinha pregado nos lugares aonde muitos dos apóstolos nunca pisou o pé. Esse homem viveu como Jesus andou. E ele encontrou oposição, porque ele pregava o evangelho, ele era usado por Deus extremamente. Qual é o meu objetivo com esse final? Dizer para você, meu irmão, esqueça qualquer visão que você já teve. Ponha os seus olhos somente em um alvo. Eu preciso ser como Jesus foi. Isso significa que você vai conversar com seus amigos e você vai buscar ajudá-los. E o único jeito de ajudá-los é com a fé. O único jeito de ajudar as pessoas é sendo um discípulo. É você sendo primeiro você, depois as pessoas. Primeiro você vai ser fiel, e aí você vai ajudar as pessoas. Meu irmão, ser um crente é fazer a diferença na vida das pessoas. E eu quero convocar você a romper com o pecado que tão de perto rodeia você, que talvez está aí na sua vida. Talvez você é esse terreno baldio que nem foi limpo ainda. Talvez você é uma construção que parou no meio do caminho, está cheio de lodo. Meu querido, o Senhor Deus quer mudar a sua história. E Ele não descansa enquanto você não for restaurado. Feche os seus olhos. Fique de pé no seu lugar, aliás, desculpa.